Anjos caídos, angiologia, ordem celestial e a queda que ecoa até hoje. E se a maior rebelião da história não tivesse começado na terra, mas no céu? Antes de reis caírem, antes de impérios ruírem, antes mesmo do primeiro ser humano questionar a ordem divina, algo se rompeu na dimensão espiritual. A Bíblia sugere que a criação visível foi impactada por uma crise invisível, a queda de anjos que ultrapassaram limites sagrados. Mas quem eram esses anjos? Como a angiologia, o estudo sistemático dos anjos, ajuda a compreender essa queda? E por que a Bíblia descreve anjos com formas tão impressionantes e, por vezes, aterradoras? Hoje você vai além do superficial. Este não é um conteúdo raso, é uma jornada para quem deseja pensar fora do convencional. Vamos lá! Angiologia e ordem dos anjos. A angiologia bíblica descreve os anjos como seres criados, espirituais, conscientes e organizados. Eles não são figuras decorativas do céu, mas agentes ativos da ordem divina. A tradição bíblica e teológica reconhece uma hierarquia angelical, baseada em textos como Isaías 6, Ezequiel 1, Daniel 10 e Efésios 1, 21. Serafins, associados à pureza e adoração, querubins, guardiões da glória e da presença divina, tronos, ligados à justiça e ao governo divino, dominações, virtudes e potestades, administração da ordem cósmica, principados, arcanjos e anjos, interação direta com a humanidade. A queda não atingiu apenas anjos comuns, mas atingiu níveis elevados dessa estrutura. 10ª curiosidade: a Bíblia nunca usa o termo anjo caído. Embora o conceito seja amplamente conhecido, a expressão literal anjo caído não aparece nas Escrituras. A ideia surge da análise de textos que descrevem anjos que pecaram, foram expulsos ou perderam sua posição. 2 Pedro 4 afirma que Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os em abismos de trevas. Isso mostra ação e consequência, não um rótulo simplista. Essa ausência de um termo direto nos obriga a investigar o comportamento dos anjos, não apenas sua condição final. Fica a pergunta: por que a Bíblia prefere narrar ações em vez de criar categorias prontas? 9ª curiosidade: anjos foram criados com função e ordem. Na angiologia bíblica, cada anjo possui função, posição e limite. Judas 1:6 afirma que certos anjos não guardaram seu estado original. Isso indica que havia uma ordem a ser preservada. Salmos 103:20 descreve anjos como aqueles que executam as suas ordens. Quando deixam de obedecer, rompem o próprio propósito da existência. O pecado aqui não é apenas moral, mas funcional e estrutural. O que acontece quando seres criados para obedecer decidem redefinir sua missão? Aqui vai uma microcuriosidade de angiologia. Anjos não envelhecem, não se reproduzem e não morrem como humanos. Por isso, quando pecam, o fazem com plena consciência, tornando a queda ainda mais grave. 8ª curiosidade: a aparência dos anjos não é delicada. A Bíblia descreve anjos com formas impressionantes, seres com múltiplas asas, rostos diferentes, olhos por todo o corpo e brilho como fogo. Ezequiel 1 descreve querubins com 4 rostos: homem, leão, boi e águia. Isaías 6 descreve serafins com 6 asas. Esses não são seres frágeis, são entidades de poder, o que torna sua queda ainda mais impactante. O que significa quando seres tão elevados escolhem descer, resolvem sair da comunhão com Deus? 7ª curiosidade: o prorgulho inicia a queda. O orgulho aparece como o primeiro passo da rebelião. Isaías 14 descreve o desejo de subir acima das estrelas de Deus. 1 Timóteo 3,6 associa o orgulho diretamente à condenação do diabo.
Em angiologia, o orgulho é visto como a tentativa de romper a hierarquia celestial, substituindo serviço por exaltação pessoal. Agora para pensar, como um ser criado para refletir glória passou a desejar a glória para si? Curiosidade de angiologia. Segundo teólogos medievais, os anjos caídos mantiveram sua inteligência e poder, mas perderam a harmonia com o propósito divino. Sexta curiosidade. A queda envolveu conhecimento proibido. Gênesis 3 e o livro de Enoque conectam a rebelião ao acesso indevido ao conhecimento. Os anjos ensinaram mistérios antes do momento certo. Gênesis 3:5 mostra a mesma lógica: sereis como Deus. Em angiologia, isso representa a corrupção da sabedoria, quando o saber deixa de servir à vida. Conhecimento sem limite é libertação ou destruição? Quinta curiosidade. A queda teve impacto físico no mundo. Gênesis 6 descreve a terra corrompida e cheia de violência após a transgressão angelical. Os Nefilim surgem como resultado da quebra de fronteiras entre céu e terra. A angiologia ensina que o mundo espiritual influencia diretamente o material. Se o invisível caiu, como o visível não seria afetado? Como podem afetar nosso cotidiano? Curiosidade de angiologia. Alguns textos judaicos afirmam que certos anjos caídos estão presos, enquanto outros operam como principados sobre regiões. Sexta curiosidade. Nem todos os anjos caídos tiveram o mesmo destino. 2 Pedro 2,4 fala de anjos aprisionados. Já Efésios 6,12 fala de forças espirituais ainda atuantes. Isso sugere níveis de culpa e julgamento. A hierarquia angelical pode explicar por que alguns caíram mais profundamente que outros. E assim podemos refletir: quanto maior a posição celestial, maior a responsabilidade, maior sua condenação. Terceira curiosidade. A queda foi coletiva e hierárquica. Apocalipse 12 fala de uma terça parte das estrelas caindo. Na simbologia bíblica, estrelas representam anjos de autoridade. Isso indica uma ruptura sistêmica da ordem celestial. Como uma rebelião dessa escala não destruiu toda a criação? Microcuriosidade de angiologia. Na tradição judaica, acredita-se que cada anjo governa aspectos da criação. A queda gera desequilíbrio nesses domínios. Segunda curiosidade, o maior pecado foi atravessar limites. Judas 1,6 afirma que os anjos abandonaram seu domínio. Isso revela que a queda não foi apenas desobediência, mas invasão de esferas proibidas. Em angiologia, limites mantêm a ordem do cosmos. E se o pecado mais grave for não aceitar limites? Primeira curiosidade. A queda dos anjos é um espelho da humanidade. O padrão se repete: orgulho, autonomia e rejeição da autoridade. Adão cai como os anjos caíram. A angiologia revela que a história dos anjos é um alerta para os humanos. Estamos repetindo a mesma queda em outra escala? Se anjos caíram ao ultrapassar limites, o que acontece quando humanos fazem o mesmo, acreditando que nada os detém? Se este vídeo fez você pensar fora do convencional, deixe seu like. Inscreva-se no canal para continuar explorando temas profundos. Compartilhe com quem gosta de questionar o invisível. Talvez a maior queda não seja a dos anjos, mas a nossa recusa em aprender com ela.